Leila cuidava de suas flores, conversando com ela sobre água e cuidados, quando Galipe apareceu de repente, assustando-a. Irritada, ela reclamou do jeito inesperado com que ele sempre surgia. Galipe, como sempre, tentou bajulá-la, dizendo que a casa era mais bonita com ela. Leila rebatia com firmeza. Uma hora ele tomava a casa dela de forma suja e injusta, noutra dizia que a casa era melhor com ela. Galipe insistia, perguntando quando aquela distância entre eles acabaria, sonhando em tomar um café juntos. Leila cortava suas ilusões, mandando continuar sonhando, pois isso não aconteceria. Nesse momento chegou Oder e Leila, impaciente, disse que quanto mais rezava, mais assombração aparecia. Pediu que os dois saíssem, pois estava bem. Já lá embaixo, Oder questionava o que Galipe estava fazendo ali, e ele dizia que tinha dado a casa de presente para Leila. Oder corrigia, forçou Galipe a dar a casa, e avisava que ele não deveria tirar vantagem disso. Galipe, irônico, dizia que sim, pois tudo era insignificante comparado a receber um sim dela. Enquanto isso, Leila conversava por telefone, desconfiada de que Oder e Galipe haviam feito algo errado para devolverem a casa a ela. A pessoa no telefone tranquilizava-a. Nesse meio tempo, Kemal e Zeir estavam num galpão onde capangas de Emir pareciam estar. Questionavam os homens que alegavam estar ali por causa de uma construtora e que moradores tinham reclamado do projeto. Zeir achava que algo não batia, e embora Kemal insistisse que Emir estava envolvido, Zeir dizia que talvez não. Depois de sair dali, Zeir explicava que conhecia esse tipo de empresa e que provavelmente os homens falaram apenas para se livrar deles. Kemal, ainda desconfiado, decidia sair andando sozinho. Na casa de Hussein e Feime, os preparativos para o jantar estavam a todo vapor. Feime estava agitada, organizando tudo e ligando para Leila, pedindo que ela fosse ao jantar, prometendo uma surpresa. Hussein estranhava e perguntava o que a esposa estava aprontando. Feime dizia que com Leila presente, Vildan abaixaria a guarda e enfim teriam uma noite tranquila. Já na mansão, Vildan relaxava com massagens quando Oder chegou. Ela mandou o marido se arrumar para o jantar, mas ele desconfiava que Nihan e Emir descobrissem e fossem até lá. Vildan dizia que escondia algumas coisas deles e que depois contaria. Oder, cauteloso, torcia para que aquilo não virasse um pesadelo. Zeir ligava para o número dado pelos homens do galpão e descobria que o projeto era verdadeiro. Kemal, irritado, dizia que não conseguia aceitar que Nihan tivesse voltado por vontade própria. Zeir tentava acalmá-lo. Zeynep, por sua vez, estava se arrumando para o jantar quando Ozan saiu do banheiro elogiando-a. Ela dizia que o bebê os havia deixado ainda mais unidos. Depois, ela ligava para Kemal pedindo que ele fosse ao jantar. Seria a primeira vez que suas famílias se reuniriam e ela queria o irmão lá. Ele hesitava, mas prometia ligar depois. Quando Zeir descia do carro, Kemal dizia que queria ficar sozinho para pensar. No ateliê, Nihan conversava com a amiga sobre como Kemal não conseguia aceitar que ela tinha voltado para Emir por vontade própria. Kemal então apareceu. A amiga de Nihan se retirou, deixando os dois a sós. Ele se aproximou, mandando que ela largasse a chaleira e o olhasse. Nihan não conseguia encará-lo diretamente. Kemal dizia saber que Emir a forçou a voltar, que ele havia apagado todas as pistas, mas que parecia sempre estar um passo atrás. Nihan insistia, voltou porque quis. Kemal não aceitava, dizia que tudo que viveram não podia ter sido em vão. Ela concordava, mas dizia que apesar de não ter sido em vão, o fim foi diferente. Precisava fazer aquilo, ficar com Emir por mais difícil que fosse. O relacionamento com Kemal era impossível. Disse que ele a torturava, sim, mas que essa era sua realidade, e se Kemal continuasse resistindo, tornaria tudo mais difícil para ela. Kemal, aflito, perguntou se ela havia desistido. Nihan confirmou, dizendo que não aguentava mais viver em perigo. Kemal então foi embora, enquanto Nihan chorava muito, murmurando para si mesma que tudo tinha acabado. Assu ligava para Emir, pedindo que ele não aparecesse no jantar. Ele, rindo, dizia que tinha outros planos com sua esposa. Já Zeynep, Ozan e os pais dele se arrumavam para o jantar. Vildan perguntava se o marido havia comprado as trufas de presente. Zeynep, surpresa, achava que trufa era só cogumelo, e Ozan explicava que era um bom presente. Ela dizia que estava com desejo de baklava. A sogra pedia para ela não comer tanto, senão engordaria muito. Zeynep brincava, dizendo que isso indicava que teria um menino. Enquanto isso, Emir levava Nihan de carro para um lugar surpresa. Ela perguntava para onde iam, e ele dizia que ela adoraria. Já Assu ligava para Kemal perguntando se ele ia ao jantar.
Ele dizia que não estava no clima. Ela afirmava que estava lá, pois sua mãe o havia convidado. Kemal continuava dizendo que não estava no clima. Fehimi pegava o celular de Assu e perguntava diretamente ao filho onde ele estava. Kemal dizia que não iria e Fehimi aceitava, embora frustrada. Leila chegava à casa de Hussein. Tariq foi ajudá-la e Fehimi agradeceu a presença. Leila não entendia o motivo daquilo, até que a família de Vildan chegava logo depois. Ao perceber, Leila dizia que agora entendia o que Fehimi tinha aprontado. Todos se cumprimentavam. Zeynep abraçava os pais, pedia perdão. Hussein dizia para ela esquecer o passado, e que quando segurasse seu filho nos braços, entenderia tudo o que eles haviam sentido. Fehimi a abraçava emocionada, dizendo que o vínculo com o filho não acabaria nem após o nascimento, pois ele ainda seria parte dela. Vildan fazia caretas, Oder incentivava Ozan a cumprimentar os pais de Zeynep. Leila, observando tudo, comentava com Tariq que aquela noite prometia. Vildan entregava os presentes para Fehimi, que agradecia. Quando se sentavam à mesa, Vildan notava a presença de Leila e dizia que não sabia que ela estaria ali. Leila respondia que soube que ela viria e por isso mesmo, fez questão de estar presente. Nesse momento, Emir e Nihan chegavam. Nihan, nervosa, perguntava o que estavam fazendo ali. Emir dizia que era uma surpresa e que iriam jantar com todos. Nihan, apavorada, pedia para irem embora. Emir dizia que havia algo naquela vizinhança que o prendia, parecia um karma. Ele desceu do carro e insistiu que a geriam como uma família. Nihan, contrariada, foi atrás. Emir dizia que ouvirá dizer que sua sogra estava por lá. Leila, sarcástica, comentava que a torta de climão havia chegado. Tariq se levantava e cumprimentava Emir e Nihan. Vildan se aproximava e Nihan perguntava à mãe em choque. Mãe? Então Fehimi grita para que Emir saia da casa dela. Tariq tenta intervir, mas Emir responde que está tudo bem e deixa que ela fale. Ela diz que ele não é bem-vindo ali. Hussein, pai de Kemal, reforça que não se perdoa algo tão facilmente e que ele não é bem-vindo à mesa da família. Kemal aparece e afirma que Emir é sim bem-vindo. O clima pesa e a tensão se instala mais uma vez, com todos se enfrentando. Kemal diz que qualquer um que entre por aquele portão é bem-vindo. Emir provoca, não sabe se está sendo convidado ou ameaçado. Kemal responde que ele não precisa entender mesmo. Leila comenta à distância que ninguém queria estar ali. Oder sugere que se Nihan quiser, eles podem ir embora. Emir insinua que talvez ela também não seja tão bem-vinda. Tariq repreende o comentário. Kemal tenta apaziguar, lembrando Nihan de que ela conhece bem aquela casa. Fehimi não gosta da cena e chama Zeynep para ajudá-la a pegar os pratos. Kemal oferece um banquinho a Emir, mas Tariq oferece sua própria cadeira. Emir recusa e insiste em ficar ao lado da esposa. Kemal então se senta à frente dele, dizendo que assim podem se encarar. Hussein deixa claro que Emir pode ir embora se quiser. Kemal afirma que nada é mais importante do que estar com a família. Fehimi pede que Assu sirva Kemal com o que ele gosta. Nihan, servindo a comida, tenta manter a postura, mas Emir não perde a chance de provocar. Kemal segura a mão dela, beija-a e diz que o jantar não seria o mesmo sem sua presença. Leila ironiza Emir por estar segurando a mão de Nihan como se fosse um garfo. Emir responde que Leila poderia ser sua tia, não fosse o sarcasmo. Oder pede que ele pare com provocações. Emir diz que família é algo bonito, embora ele não goste muito de bebês, exceto os que sua esposa irá gerar. Nihan tenta convencê-lo a ir embora, mas ele se recusa. Ela, provocando, diz que podem dar uma volta de carro pela cidade depois. Emir concorda, dizendo que irão para onde ela quiser. Kemal, incomodado, tenta manter a calma. Assu percebe e tenta distraí-lo, elogiando a comida. Nihan pede o sal para Assu, mas quem entrega é Kemal, e quem pega é Emir, outra provocação. O jantar vira um caos silencioso. Oder pergunta a Hussein sobre o trabalho, ele diz que está tudo bem, apesar de alguns problemas que eles mesmos resolvem. Emir oferece ajuda, mas Kemal recusa, dizendo que diferente de outras pessoas, eles resolvem os próprios problemas em casa. Assu corta o dedo sem querer e começa a sangrar. Kemal se oferece para ajudá-la, deixando Nihan visivelmente enciumada. Eles saem para cuidar do ferimento. Zeynep aproveita a tensão e alfineta Nihan sobre sua palidez. Fehimi comenta que mal pode esperar pelo casamento de Kemal e Assu. Nihan derrama um copo d'água. Emir repara e diz que ela parece tensa. Leila já percebeu tudo. Tufan liga para Assu, mas ela deixou o celular na mesa. Ele manda mensagem dizendo que precisa conversar. Kemal pergunta se é importante e ela nega.
Emir afirma que eles devem se casar logo, pois Kemal teme perder a Su. Leila muda de assunto e pergunta de quantas semanas Zeynep está. Ela diz que ainda não sabe e Vildan promete marcar o médico. Depois, Nihan chama Emir para ir embora. Ele concorda, mas quer lavar as mãos antes. Indo em direção à casa, Emir provoca Kemal com ironias. Kemal diz que quem não deve não teme. Emir responde que ele está cheio de frases feitas. Tariq se oferece para acompanhá-lo, e Emir debocha da casa grande. Kemal pede que ele tire os sapatos, pois na casa deles não se traz sujeira de fora. Emir ri da tradição. A Su comenta com Nihan que ela está deixando o ciúme muito evidente. Nihan finge não entender. Zeynep e Emir continuam provocando um ao outro. Emir insinua que sente falta das visitas dela, e ela rebate dizendo que tudo o que faz é por vontade própria. Kemal comenta com Leila que Zeynep só quer chamar atenção e depois diz que é sem querer. Leila pede que ele pare de pensar nisso por hoje. Nihan então chama Emir para ir embora. Todos começam a se despedir. Emir se despede de Kemal, que se afasta rapidamente. Leila tenta acalmá-lo, mas ele está revoltado. Emir comenta que Nihan não foi muito convincente em sua atuação, e Leila afirma que ela está apenas cumprindo o que prometeu, estar com o marido. Ela pergunta o que Kemal fará, invadir o quarto deles? Diz que não é má ideia. Ele sai com Nihan e entra no carro. A Su escuta tudo e manda mensagem para Emir, avisando que Kemal está seguindo-os. Ela também diz que o casamento falso não convenceu ninguém. Emir muda de trajeto. Nihan pergunta o que vão fazer. E ele responde que vão conversar primeiro. Kemal segue o carro deles a pé. Oder pergunta como Emir descobriu, e ninguém sabe responder. Oder reforça que havia avisado. Vildan reclama da noite e do fato de ter visto Emir. Zeynep diz não entender, e Ozan está com dor de cabeça. Ele beija a mão de Zeynep e pergunta se está bem. Ela diz que ficará melhor em casa. Comenta com Nihan que ela foi uma péssima atriz naquela noite. Emir responde que ela precisa desempenhar melhor o papel de esposa, pois Kemal é teimoso e não está acreditando no relacionamento. Na casa, Ozan diz que se sente exausto como se tivesse sido atropelado. Ele sugere dormir e chama Zeynep. Ela prefere tomar banho. Emir e Nihan ainda estão no carro. Kemal continua andando a pé, pensativo sobre tudo que Nihan disse e fez. Ele tenta acreditar que nada daquilo é verdade, e observa a casa dela escondido entre as árvores. Zeynep segue para o quarto de Emir. Emir e Nihan entram e se deparam com Zeynep ali. Todos se encaram, inclusive Kemal do lado de fora sem entender nada. E assim termina o episódio.